Fala galerinha, estamos aí hoje com um exercício da Unesp que diz o seguinte: a figura adiante representa o perfil de uma escada cujos degraus têm todos a mesma extensão, além de mesma altura. Se o segmento de A até B é igual a 2 metros e o ângulo em C mede 30 graus, então a medida da extensão de cada degrau é... Beleza, como é que a gente vai interpretar esse exercício? A primeira coisa que ele diz é: se o segmento de reta de A até B tem 2 metros, ou seja, se esse tamanho aqui, ó, de A até B vale 2 metros, e o ângulo em C mede 30 graus, ou seja, o ângulo aqui em C mede 30 graus, então a medida de extensão de cada degrau, a medida de extensão de cada degrau é, e aí ele dá as alternativas. Em suma, o que ele quer saber é quanto vale, ó, esse tamanho aqui, ó, o tamanho de cada degrau, visto que eles são todos iguais, né? Como é que a gente vai fazer isso? Se a gente for contar o número de degraus, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto, que é esse último carinha aqui. O que eu vou fazer é descobrir o tamanho do segmento de B até C, vou descobrir qual é o tamanho desse segmento e depois vou dividir pela quantidade de degraus. Então vamos fazer isso. Aí eu tenho um triângulo, né? Esse triângulo aqui, ó, em que aqui tem 30 graus, aqui é 2 metros, e aqui eu vou chamar de x, que quem é o que eu quero saber. Ou seja, eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto. Então eu vou aplicar aí a regra da tangente. Tangente de 30 é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, que eu chamei de x, né? Só que a tangente de 30 a gente conhece lá dos ângulos notáveis. É raiz de 3 sobre 3. Isso é igual a 2 sobre x. Então, quanto que vale x? Eu vou passar o x para cá multiplicando e vou passar a raiz de 3 para lá dividindo. Então, vai ficar x sobre 3 é igual a 2 sobre raiz de 3. X é igual a 3 vezes 2, 6. 6 sobre raiz de 3. Aí agora a gente vai racionalizar. Ou seja, a gente vai multiplicar por raiz de 3 em cima e multiplicar por raiz de 3 embaixo. Isso vai dar a gente o quê? 6 vezes raiz de 3 é igual a 6 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é igual a 3. Então, isso deu 3. 6 dividido por 3 dão 2 e repete o raiz de 3. Então, beleza. Então, esse tamanhão todo aqui, ó, deu 2 raiz de 3. Agora, eu vou pegar 2 raiz de 3 e vou dividir pelos meus 6 degraus que eu tinha aí. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Vou pegar o 2 raiz de 3, que é o tamanho de todos os degraus unidos, e vou dividir por 6, que é a minha quantidade de degraus. E aí eu vou obter aí, ó, o que eu vou chamar de y. Y é o tamanho de cada degrau. Então, y é igual a 2 raiz de 3 sobre 6, y é igual a raiz de 3 sobre 3, que é a nossa alternativa E de escola. Então a gente ficou aí com mais um vídeo de resolução de exercício, tá? Não esquece de dar o seu joinha. Até a próxima.